Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é mais um vídeo do canal Deus Sem Igreja. Será que Deus cometeu um erro quando colocou Adão e Eva no jardim do Éden e deixou eles fazerem a escolha errada? Ou será que Deus estava tentando ensinar o homem a tomar decisões e assumir as consequências pelos seus erros? Afinal de contas, Deus deu a ele a livre escolha e essa nós temos até hoje. Será que foi um erro quando Deus escolheu Moisés para libertar o seu povo, treinou ele no palácio do faraó, depois deixou que ele matasse um egípcio, fugisse para salvar sua vida, ficasse 40 anos cuidando de ovelhas? Ou será que isso foi a maneira de Deus ensinar a Moisés tudo o que ele precisava aprender para ser um homem humilde que ia libertar um povo? Um homem que dependia totalmente de Deus e não de si mesmo. Será que Deus errou quando ele escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel? Um sujeito que parecia humilde, mas depois parou de escutar o profeta, parou de obedecer a Deus e começou a fazer o que ele queria. No final já estava até matando sacerdotes, consultando adivinhos. Ou será que isso também foi parte do plano de Deus para educar o verdadeiro rei que ele estava preparando? Aquele menino ruivo e sardento, pastor de ovelhas que gostava de ficar cantando louvores, confiava em Deus tanto que não tinha medo de lutar contra ursos e leões para proteger as suas ovelhinhas. E quando chegou a hora, o pequeno Davi tinha fé suficiente para encarar um gigante. Será que foi mesmo um erro quando Deus deixou Davi se apaixonar por Batseba e cometer adultério e até assassinar? Ou será que foi necessário para humilhar Davi e todo o reino e lembrar a eles que era só o Senhor que fazia deles o que eles eram? Porque àquela altura Davi já se sentia o grande rei de Israel e nem ia mais nas guerras, ficava no palácio dormindo até tarde, achou que já tinha realizado tudo. Mas Deus permitiu que ele caísse do trono, fugisse do seu próprio filho Absalão e passasse uns bons apertos. Mas todo esse sofrimento, desde a época de Saul até quando fugia do próprio filho, foi o que inspirou Davi a escrever as lindas canções dos Salmos e os lindos louvores a Deus, que inspiram muita gente até hoje. E quando Davi voltou para o seu trono, ele era um homem muito mais humilde e sabia que era somente Deus e a sua graça, nada da própria justiça dele. Será que foi um fracasso para o ministério do profeta Elias, quando ele fugiu da rainha Jezabel, depois da sua grande vitória no Monte Carmelo, fazendo descer fogo do céu, impressionando todo o povo de Israel? Elias foge de uma mulher? Ou será que isso foi para fazer dele um profeta maior e mais humilde, que acabou sendo levado direto para o céu sem ver a morte? E não foi um fracasso para Jeremias, o grande profeta da destruição que anunciava que Israel tinha que se render à Babilônia, quando foi pendurado na porta do templo para os seus irmãos cuspirem na cara dele, e depois julgado num poço de lama fundado até o peito, e finalmente ir para a prisão, rotulado como traidor da nação do seu próprio povo? Será que não tinha um jeito melhor de Deus dar a mensagem sem Jeremias ter que sofrer tanto? Ou Deus realmente queria mantê-lo humilde e em segurança na prisão, enquanto todos eram mortos e capturados lá fora? Depois ele foi solto pelos inimigos de Israel, foi abençoado, protegido e sustentado por aqueles que ele menos esperava, os inimigos do seu povo. Mas será que não tinha uma maneira melhor, mais apropriada? Mas Deus normalmente não faz as coisas da maneira apropriada e aceitável. Na maioria das vezes ele é inesperado, inapropriado e contrário à expectativa natural. É assim que Deus geralmente age, por isso está escrito: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E ainda tem aquele outro que fala: quem conhece a mente do Senhor e quem pode ensinar alguma coisa a ele? Então, quem você pensa que é para dizer a Deus como fazer as coisas? Deus sabe muito melhor, e se ele tentar te explicar o que está fazendo, você não vai entender. Então pare de dizer a Deus como ele deve agir.
Olha, Senhor, eu acho que você tem que fazer as coisas assim, para eu não ter que lutar tanto, para eu não ter que resolver tantos problemas. Vale lembrar que a maioria dos nossos problemas foram causados por nós mesmos, por decisões mal tomadas, orgulho, teimosia, seja lá o que for. E o que não foi por nossa causa, veio a nós por um bom propósito. Se você não tivesse problemas e dificuldades, provavelmente você ia ser uma pessoa muito mais dura, insensível, arrogante, cheia de si, aquele tipo que acha que não precisa de Deus. E Deus quer você perto dele. Deus ama fazer as coisas contrário à maneira que nós achamos que ele devia fazer. Foi por isso que ele não usou os 33 mil homens do exército de Gideão na batalha contra os midianitas. Senão eles iam achar que eles tinham vencido com a própria força e não iam nem agradecer a Deus pela vitória. Ele fez Gideão dispensar todo o exército e ficar só com 300 homens. E aí esses 300, Deus diz que eles tinham que ficar quebrando vasos no meio da noite, gritando, sacudindo tochas, tocando trombeta. E essa foi a maneira mais louca de lutar uma guerra. A maneira de Deus, não do homem. Um jeito ridículo de enfrentar um exército enorme do inimigo. Não tinha glória nenhuma, mas foi o que Deus fez. Enquanto eles quebravam os vasos de barro, gritavam, balançavam as tochas e tocavam as trombetas, Deus fez o trabalho sujo. Deixou o exército inimigo num estado de confusão, medo e pânico, que eles acabaram se matando. E Gideão ganhou a batalha sem fazer nada. Mas tinha que ser um sujeito louco como ele para acreditar em Deus e seguir o método maluco. E o Sansão, gente, Sansão era um juiz de Israel, um cara cabeludo que ficava o tempo todo atrás das mulheres estrangeiras, das prostitutas, se metendo em brigas. O sujeito mais maluco que Deus escolheu para defender o seu povo deve ter sido um erro. Ou será que Deus queria mostrar que podia usar qualquer um, até mesmo um maluco cabeludo como Sansão? Por isso que ele faz as coisas de uma forma inesperada, porque ele é Deus. E aquela ideia maluca de mandar o Isaías pregar pelado por 3 anos, claro que as pessoas iam achar estranho. E depois ainda tem o Oséias, esse cara era diferente. Eu já vi um filme com a história do Oséias, muito bom, mas todo romantizado. Mas qual foi a primeira coisa que Deus falou para Oséias, no primeiro capítulo dele? Quando ele começou o ministério como profeta, Deus chegou para ele e falou assim: vá lá e casa com uma prostituta, porque a terra se prostituiu e se desviou de mim. Só isso já era uma atitude meio duvidosa para um profeta. Mas não ficou só por isso, porque depois, mais para frente na história dele, no capítulo 3, Deus vai e manda ele adulterar com a mulher do amigo, porque o povo estava adulterando com outros deuses. Tudo bem, Deus queria mostrar alguma coisa, mas isso não era uma atitude de um profeta. Principalmente porque pela lei de Moisés os adúlteros eram punidos com morte. E Jesus, vamos falar, Jesus, será que não tinha um jeito melhor e mais respeitável de vir à terra? Será que o Rei dos Reis não podia ter nascido num palácio, com toda aquela atenção da corte, a honra, a pompa, o louvor dos súditos, ao invés de nascer num estábulo fedendo cocô de vaca, embrulhado nos trapos, deitado numa manjedoura? Aliás, a manjedoura é tão glorificada que o povo esquece que ela é só uma caixa tosca para as vacas comerem. Ia ser muito mais fácil se o pai dele fosse um rico poderoso em vez de um carpinteiro pobre. Ele ia ter muito mais aceitação se tivesse escolhido os discípulos entre os estudiosos da lei, os sacerdotes do templo, tivesse conseguido uma licença de Roma com o governador. Para que escolher pescador fedorento, cobrador de impostos, odiados pelo povo, prostitutas, bêbados, só gente de reputação duvidosa. Aí ficava todo mundo andando junto, para lá e para cá, comendo junto, dormindo na casa dos outros, homens, mulheres, amontoados. Claro que os sacerdotes iam achar tudo muito estranho. Jesus foi radical demais, ficou desafiando os religiosos, curando no sábado, que era um dia sagrado, ninguém podia fazer nada, chamando os fariseus de hipócritas, expondo a falsidade deles na frente do povo todo. Eles tinham uma fachada tão boa, estava tudo tão bem organizado, sob controle, não precisava daquela maluquice de Jesus chegar espancando os mercadores dentro do templo, virando as mesas, espalhando o dinheiro deles. E 2 vezes. É claro que eles não iam gostar disso.
Se o Senhor fosse mais recatado, andasse mais bem vestido, melhor companhia, frequentasse o templo sem arrumar confusão, não ficasse por aí bebendo na casa dos outros, muito menos fazendo bebida em festa de casamento, ia ser muito mais fácil explicar Jesus para as pessoas. Realmente o Senhor fez muito difícil para nós cristãos. Seguir Ele não é fácil. Estava tudo muito bom lá, com olho por olho, dente por dente, na lei de Moisés. Se alguém me desse um tapa, eu podia enfiar a mão na cara do sujeito sem remorso. Aí vem o Senhor com esse negócio de dar a outra face, perdoar os que nos ofendem. Isso é muito difícil, Senhor. Até os monges budistas, bacaninha, aprendem artes marciais para dar um pau nas pessoas que merecem. Aí o Senhor vem e fala, não vos vingueis a vós mesmos, minha é a vingança e eu retribuirei. Ou seja, nós temos que engolir o sapo e confiar no Senhor. Realmente o Senhor não pegou leve, Jesus. Até os seus sermões foram meio pesados. Aquele sobre comer sua carne, beber o seu sangue, espantou um monte de discípulos. Eles acharam que você estava pregando canibalismo. Antes estava tudo certinho, bem definido, o sistema de troca da lei, cometeu um pecado, oferece o sacrifício, toma lá, dá cá, tudo ok. Todo mundo mantendo as aparências, fingindo de santo, limpando a consciência como oferta e pronto. Tinha que dar o dízimo também, claro, mas pelo menos era melhor que aquela conversa sua de vender tudo, dar aos pobres e te seguir, como assim? Isso ainda fala para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, com o que nós vamos comer ou com o que nós vamos vestir. Esse cristianismo que o Senhor ensinou, Jesus, é muito radical, não cabe dentro de uma igreja. O povo gosta da coisa fácil, sem compromisso, tipo uma reunião por semana e dar uma ajudinha quando pode, nada muito radical. Ninguém quer o Senhor se metendo na vida deles, só se eles precisarem de algum milagre, claro, né? Não precisar ter que ficar lá falando do Senhor o tempo todo, defendendo a fé, dizendo que o Senhor é o único caminho e que ninguém vai para o céu se não te receber como Salvador. Isso é muito extremista. Está certo que o Senhor deu a vida por nós, sofreu, morreu, mas o povo gosta mesmo de viver sem compromisso, enganar a mulher, trair o marido, extorquir dinheiro, levar vantagem em tudo, mentir, se gabar de ter passado a perna no próximo, ir na igreja só para limpar a consciência. Aí o Senhor quer que as pessoas deem preferência para os outros, amar o próximo como a si mesmo. E ainda quer mais, quer que a gente ame os inimigos. Tudo bem que do seu jeito nós somos mais livres, mas o compromisso é muito maior e o sacrifício também, né? Será que não tem um jeito mais fácil, Jesus? A resposta sempre esteve na Bíblia. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que encontram. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não são muitos os sábios, nem poderosos, nem nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e as coisas fracas para confundir as fortes. Jesus foi desprezado como escória da humanidade, homem de dores, experimentado em sofrimentos. Mas ele nos disse, vocês não são do mundo, eu vos escolhi do mundo. A loucura de Deus é muito mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é muito mais forte do que os homens. Então pare de questionar a Deus, Ele não comete erros. Aprenda a andar perto dEle, aprenda mais sobre Ele, tome tempo com Ele, fortaleça a sua fé, aprenda a confiar nele. Você vai descobrir que não há um caminho melhor do que o caminho de Deus. E Ele tem o melhor para aqueles que o amam. Espero que você tenha gostado. Obrigado.